disponível, tá? Aí, como que a gente vai organizar? Vou pedir para vocês colocarem o microfone de vocês no silencioso aí. Vocês balançando o mouse aí, vocês vão achar os 3 botõezinhos da câmera, do microfone e do desligar. Então, só o do microfone, fecha o microfone, para a gente poder ficar sem interrupção. Se vocês tiverem qualquer questão durante a aula, que eu não vou estar vendo a carinha de vocês aqui, que eu vou estar com a outra janela aberta, vocês abrem o microfone, tá? E pergunta, pode parar no meio mesmo, na aula, faz a pergunta aí, a gente resolve na hora, tenta ver o que está acontecendo. Tá? Então, só não vai ficar falando com o microfone fechado, porque ninguém vai ouvir. Tá? E é comum o pessoal começar, esquece de abrir o microfone. Tá? Então, abre o microfone e pode perguntar a qualquer momento, em qualquer interrupção. Tá? Bom, a proposta da aula hoje é a gente ver o desenvolvimento do aplicativo, tá? Usando o app Inventor. Quem já teve o contato, assistiu o vídeo o primeiro vídeo de aula dessa semana, já viu um pouquinho, tá? Como a gente vai construir, porque eu construí um aplicativo básico bem simples. Hoje também é um aplicativo simples, vocês já devem ter visto o algoritmo que eu vou propor. Tá? A gente já conversou a respeito, então ele é bem tranquilo. Só vamos construir em si um aplicativo em cima daquilo, para ver como aquele algoritmo que a gente aprendeu já em aula, lá no curso técnico, ele também se aplica para desenvolver um aplicativo, como ele é semelhante àquilo que a gente vai fazer. Tá? Bom, primeira coisa aqui, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Deixa eu apresentar agora. Eu vou apresentar a minha tela inteira de uma vez que fica mais fácil. Então agora vocês estão se vendo, eu apresentando vocês. Tá? Vocês agora estão se vendo. Olá! O menino da Fabiana chegou por ali, fez um oi. Tá? Ele olhou e deu linha. Bom, o que eu vou apresentar para vocês que a gente vai conversar? Para a proposta de hoje, vocês vão lembrar daquele problema do Pedro com os seus gatos, né? Tá? Que é que ele tinha um saco de ração com peso em quilos, que ele fornece uma quantidade em gramas para cada um dos gatos. E aí o problema é fazer um programa que receba o peso do saco de ração e a quantidade de ração fornecida para cada um dos gatos, calcular e mostrar quanto vai restar do saco a cada 5 dias. Eu fiz esse aplicativo lá no Inventor, tá? Peguei a imagem dele, ó, essas 18h53 aqui, é um pouquinho antes da gente começar, tá? No meu celular eu peguei essa imagem desse aplicativo rodando. Então o que a gente vai fazer? Exatamente esse layout, montar o aplicativo no celular, no dispositivo. Vocês vão poder instalar no dispositivo de vocês esse aplicativo e calcular esse problema, resolver esse problema. Com isso, vocês vão conseguir perceber que dá para resolver a grande parte dos algoritmos que a gente já trabalhou, grande parte dos problemas, vocês vão conseguir resolver facilmente, uns com um pouquinho mais de programação, outros com menos e assim por diante, mas para ter uma noção daquilo como a gente vai resolver um aplicativo. Tá? Então, o primeiro passo é abrir o App Inventor. Como alguns ainda provavelmente não viram, basta ir lá no Google, tá? Digita lá App Inventor, tá? E faz uma busca. É o primeiro aplicativo aqui do MIT, essa abelhinha aqui, tá? O logozinho dele. Esse aqui é o aplicativo, é o programa que a gente vai utilizar. O MIT é o Massachusetts Institute Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Que coordena esse projeto dessa ferramenta App Inventor. Ela é uma ferramenta educacional, ou seja, é para a gente aprender a desenvolver, para aprender lógica de programação, é uma ferramenta que procura trabalhar a parte de
de aprendizado de lógica de programação, de uma coisa mais palpável, que é aquilo que a gente tem na mão do dia inteiro, que é ter um aplicativo. Então, se vocês tiverem um problema, vamos resolver, que vocês estão sempre com aquele problema, vamos resolver, dá para fazer um aplicativo. Tá? Não é essa tecnologia utilizada, por exemplo, para fazer um aplicativo comercial. Tá? Apesar de a gente conseguir fazer um aplicativo aqui muito completo, bem bacana, em geral, os aplicativos comerciais utilizam outras linguagens. Tá? Por exemplo, a linguagem que a gente chama de Android, que é a linguagem Java, tem o Kotlin, se forem no iPhone, tem usa o Xcode para programar. Tá? Então, tem outras ferramentas que dá para usar. O App Inventor ele é um a mais para a gente, inclusive, aprender. Tá? O nosso objetivo é aprendizado aí da tecnologia. Tá? Então, vai clicar nessa telinha aqui, ó, vai ver esse sitezinho, tá? do App Inventor. E aí, ó, ele já dá informações aqui logo de cara para a gente. Ó. Usuários hoje, 55,3K, ou seja, 55.300 usuários hoje acessaram a plataforma. Ou seja, muita gente está brincando, está desenvolvendo, está aprendendo, fazendo aplicativos adoidado. Tá? Tem aplicativos aqui, tutoriais, vocês podem entrar depois. Tem fóruns de discussão, um monte de coisa nesse site aqui que vocês conseguem encontrar aplicativos prontos para estudar, como que foram feitos e assim por diante. Não vou entrar nesses detalhes hoje, porque o objetivo é a gente aprender a desenvolver um aplicativo básico, a gente fazer alguma coisa básica aqui, começar trabalhando com isso. Tá? O MIT não foi um único desenvolvedor, ele que mantém hoje o sistema, a plataforma, mas ele foi desenvolvido inicialmente pelo Google. Tá? Então o Google começou, por isso que ele só dá suporte para o Android, não tem suporte, por exemplo, para iOS, mas ele dá suporte para o Google que começou a desenvolver, deu o projeto inteiro para o MIT toca o projeto aí. E aí é bem fácil a gente começar a trabalhar. Basta clicar aqui ó, no Create Apps e a gente já vai começar a criar um aplicativo. Como eu já estou logado aqui, o meu não pediu. Deixa eu fechar essa janela aqui. O de vocês provavelmente vai pedir para fazer um login. Tá? Esse login é qualquer senha Google. Tá? Você não serve qualquer outro, Facebook não serve. Tem que ser uma senha do Google, um e-mail do Google, que ele vai validar para vocês criarem o aplicativo. Abriu aqui, criou o aplicativo, clicou aqui em Create Apps, colocou o usuário senha Google, tá? Vocês vão cair numa telinha dessa aqui com os projetos. Eu já tenho alguns projetos desenvolvidos aqui. E aí fica tudo guardado aqui, é um repositório, fica bem tranquilo guardado isso daqui aqui. O que nós vamos fazer então? Lembrando lá, nós vamos fazer o nosso problema dos gatinhos. Claro que para fazer o nosso aplicativo, antes de resolver o problema dos gatinhos, eu tenho que fazer um algoritmo. Tá? E aí eu tenho que determinar lá o que é a entrada, o que é o processamento, o que é a saída, fazer o algoritmo. Tá? Vocês já fizeram esse algoritmo tá, no passado, então é bem tranquilo para a gente discutir a respeito. Então, o que eu tenho? O peso do saco de ração. Então, eu tenho o peso do saco, é uma entrada. O que eu vou ter? O consumo de cada um dos gatos. Então, vou chamar aqui de Tom e Frajola, lembrando da aula, os dois gatos que a gente teve. Vamos criar... De entrada vão ser essas informações. Qual que é a saída? O que sobra. Tá? É o que vai sobrar no nosso saco de ração. Tá? Qual que é o processamento? Primeiro, o saco está dado em quilos e o consumo dos gatos está dado em gramas. Então, a única coisa que eu vou fazer é converter o peso do saco para gramas. Ou seja, pegar o saco que hoje é em quilos e multiplicar por 1.000. Eu vou converter isso então para gramas. Aí tem o consumo. Quem que é o consumo do dia?
por exemplo, é a quantidade que o Tom comeu, mais a quantidade que o Frajola comeu nesse dia. Esse aqui é o consumo do dia. Só que o problema fala para a gente o consumo de 5 dias. Então, consumo é o consumo do dia multiplicado por 5. Aí agora, consumo para a gente é o total consumido em 5 dias. Imaginando que o Tom come 100 gramas, o Frajola 200, então nós teríamos ali 300 gramas num dia, em 5 dias, 3 vezes 5, 15, 1,5 kg consumido. Então, 15 mil gramas consumidas. Ok? Bom, temos uma parte do problema já resolvido. Falta saber a sobra. Então, a sobra é quem? O quanto que eu tenho no meu saco, que agora a gente converteu para gramas, menos o quanto foi consumido. Certo? Então, eu vou ter em sobra a quantidade de gramas que tem sobra no saco. Só que sobra dada em quilos, porque o saco era em quilos. O que eu vou fazer? De novo, converter de volta, que está em gramas, converter para quilos. Então, dividido por 1.000. Tá certo? Então, tá aí o nosso processamento. Então, as entradas, o peso do saco, o consumo do Tom, consumo do Frajola, processei, no final eu vou apresentar a sobra. Tá? Aí o nosso algoritmo, bem tranquilo. Tenho que declarar as variáveis. Então, eu vou precisar de saco, do Tom, do Frajola, consumo e sobra. Essas variáveis são todas números. Vamos lá começando. Aí vem, primeira parte, leitura. Então, vamos ler o valor do peso do saco. Quanto foi consumido pelo Tom e pelo Frajola. Aí, como já sabemos, podemos dividir numa linha, fazer um cada linha, fazer todos uma linha só para resolver as entradas, tudo com lei. Legal. Agora vem o processamento. O que eu vou fazer? Exatamente esse aqui é o processamento, né? Então, não tem muito segredo não, eu vou realmente fazer isso aqui que vocês estão vendo. Copiar e colar. Tá? E aí vou só dando uma arrumadinha aqui, para ficar bonitinho. Tá lá. Então eu tenho o processamento. O que eu preciso fazer para finalizar? Apresentar. Apresentar quem? O valor da sobra. Tá? Aí podem surgir algumas dúvidas. Ah, Ednilson, mas eu quero colocar um escreva, quero colocar mensagem e tudo mais. Então pode, por exemplo, aqui, botar um escreva informativo para o usuário. Digite peso do saco. E aí o usuário vai saber o que ele vai ter que digitar. Só que não tem nada a ver o leia de baixo com o escreva. A mensagem que vocês colocarem aqui não tem nada a ver com o comando leia. São comandos distintos, tá? São ordens distintas. Então, digite o consumo dos gatos. Tá? Ou o consumo de cada um dos gatos, por exemplo. Tá? E observem que eu fiz aqui o processamento sem ter que colocar um escreva antes de cada ação que eu estou fazendo. Estou convertendo aqui para quilos, estou calculando o consumo do dia, estou calculando o consumo de 5 dias, estou calculando a sobra do saco, convertendo a sobra de gramas para quilo, e aqui eu estou mostrando somente um valor. Ah, mas eu quero mostrar uma mensagem significativa. Então escreva sobra no saco
tantos quilos. Tá? E esse é o nosso algoritmo. Tá? Não tem muita coisa. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Tá? Alguma dúvida por aqui? Não? Então, Não. vamos lá. Então, nós temos aí o nosso... Opa. Ó, o Damasceno chegou. Chegamos do mais um. Então, vamos lá. Então, tendo o nosso algoritmo pronto, tá? Agora sim eu posso passar para a fase de implementação. Tá? Opa, faltou um detalhe. Fim. Como que a gente esquece o fim? Tá? Tendo o nosso algoritmo, agora eu posso passar para a fase de implementação. Então vamos lá no App Inventor e vamos começar o nosso aplicativo. Tá certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, iniciar novo projeto. Primeiro botãozinho aqui. Tá? E aí ele pede o nome do projeto. Esse nome do projeto não pode ter espaço, não pode ter nada. Então eu vou chamar aqui Problema do Pedro. Tá? É o nome que eu estou dando aqui, Problema Pedro. Ok. Tá? E ele vai abrir para a gente já uma tela do aplicativo. Tá certo? Essa sessão esperou fazer dessa sessão. Continuarem a... Vamos lá. É porque não sei. Bom, estou aqui logado, bonitinho. E está minha tela apresentando aqui. Essa tela é a tela de design. Nós vamos separar o App Inventor separa em duas interfaces. E entendam que é a mesma coisa que acontece quando eu estou desenvolvendo em linguagem Java, por exemplo, lá no Android, um comercial. Ele divide nas mesmas proporções. É uma tela, uma parte do projeto que se cuida do design, uma parte do projeto que cuida da programação. Aqui ele segue a mesma linha, separa o design da programação. Tá? Aqui, nessa tela design, a gente vai criar a tela. Tá? A gente vai botar os botões, vai colocar as caixinhas de texto, colocar vários componentes aqui, tá? Que depois eles vão ser utilizados lá na programação. Tá? Então a gente vai construir primeiro a nossa tela, por isso que é importante olhar no nosso algoritmo e saber o que é entrada e o que é saída. Tá? Isso é uma parte importante do nosso algoritmo para que consigamos aqui desenvolver a interface do nosso aplicativo. Tá? E vocês sabem, vocês são usuários de aplicativos e sabem que se o aplicativo não tiver um design, uma interface bacana que atende às suas necessidades, você não usa, você apaga aquilo ali. Tá? Então, uma parte importantíssima é a gente pensar aqui na interface. Tá? Pensando no básico, tenho que digitar o peso do saco e o consumo do tom e do frajola. Então, vou fazer só isso nesse momento, a gente vai fazer bem sem se preocupar se ele está bacana, bonito ou não, vamos fazer ele funcionar primeiro, e daí depois eu vou organizar o layout disso aqui. Tá? Aqui do lado são vários itens. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu voltar aqui para ver a carinha de vocês. A tela que eu estou apresentando lá do Inventor, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Precisa aumentar a resolução lá? Tá dando para visualizar? Dá um joinha quem está com o vídeo aberto aí. Tá ok? Posso continuar daquele formato então? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho a minha paleta, que são os componentes que a gente vai usar. Componentes de interface do usuário é aquilo que o usuário vê em si que ele trabalha. É o botãozinho, é a caixinha de texto, é o navegadorzinho web, é o calendário, todos aqueles componentes que a gente usa no celular lá, que a gente vê visualmente, estão aqui. Tá? A gente consegue compor com esses elementos aqui. Outro grupo que a gente tem são os organizadores. É um objeto que está ou um embaixo do outro, um do lado do outro, e assim por diante. A gente vai ver isso aqui ainda hoje, esses carinhas aqui. E muitos outros, tá?
que vão fazer parte dessa paleta. Por exemplo, na mídia, se a gente tiver parte de som, de vídeo, gravar, etc. Tá? Maps, dá para colocar maps no nosso aplicativo com o App Inventor. Dá para trabalhar com sensores de acelerômetro, sensor de luz e assim por diante, tá? Dá para juntar nas redes sociais lá os contatos, já fazer ligação, compartilhar, Twitter, então tem bastante coisa aqui que para a gente lidar com armazenamento, tá? Com banco de dados, que dá para guardar dados no nosso aplicativo e assim por diante. Ou seja, tem um monte de coisa aqui para a gente brincar. O principal que a gente vai estar usando vai estar aqui toda nessa interface do usuário, tá? Aqui, então, nós temos a abinha paleta, nós temos aqui o visualizador, que é onde a gente vai montar. Nós temos aqui os componentes, nessa terceira coluna aqui, vamos chamar de coluna, onde eu vou colocar, vai aparecer os objetos que eu coloquei. E essa última também a gente vai usar muito, que são as propriedades, são as configurações daquilo que a gente colocar aqui. Tá? Então, o primeiro passo que eu tenho lá, no nosso algoritmo está aqui, eu tenho que ler o saco e tenho que ler o tom e o frajola. São 3 informações para leitura. Para informar texto, no aplicativo, para receber um texto, eu uso esse componente aqui, ó, caixa de texto. Tá? Um parênteses aqui, se vocês não estiverem vendo em português, tá? Tem aqui em cima, logo do lado do e-mail de vocês, tem lá os idiomas, português. Oi, Professor, oi, fala lá. tem como só dar um zoom? Porque eu não tô enxergando. Falei que sim, mas Tem. não tô dando para acompanhar, não. E agora? Beleza. Eu não tô conseguindo nem ler direito. Agora deu ou não? Deu, Deu? deu. É que o note é menorzinho, então já Não, vi. tranquilo. É por isso que eu perguntei antes pra gente. Só que fazer assim eu tenho que fazer de vez em quando, eu ter que tirar vocês do susto aí, dar uma É, tem que ver pro mexidinha outro aqui. pessoal também, né? Não, pra mim não tem problema. Tá dando pra Não, visualizar aí agora, Lan? perfeito, pra mim tá perfeito. Então tá. Então aqui do lado, ó, se vocês quiserem mudar o idioma, tá? É só clicar aqui, ó, que tá português do Brasil, porque a gente sabe português, então eu escolhi aqui. Se vocês quiserem outro idioma, é só mudar, tá? Se tiver em outro idioma, também pode mudar para português do Brasil. Bom, então estamos aqui no nossos elementos, vamos fazer lá a leitura dos elementos. Vou colocar uma caixinha de texto aqui, ó. É só clicar e arrastar. Já veio a caixinha para cá. Observe que apareceu uma caixinha aqui e ela apareceu aqui e as propriedades dela estão aqui. Tá? O nome dessa caixinha de texto, essa caixa de texto é um objeto, é uma variável. Tá? Então, o nome dela no nosso projeto até agora, ela chama caixa de texto 1. Tá? Aqui que a gente vai ler aqui, o peso do saco. Aí eu vou colocar 2. Vou ler aqui o consumo do gato 1, que vamos chamar de Tom. E vou colocar a terceira, que é o consumo do gato 2, que é o Frajola. Tá? E vou colocar uma caixinha de texto aqui, que vai ser onde a gente vai mostrar a sobra. Tá? Bom, legal. Coloquei 4 caixinhas de texto aqui, simplesmente arrastei e soltei. O que eu vou precisar também é de um botão, porque tudo que a gente funciona no dispositivo móvel, ele é acionado por alguma coisa. O que vai acionar, ó, já acabei as entradas, o que vai ser acionado é um botão. Então eu vou também arrastei o botão aqui. Então, a primeira coisa foi mexer com esses elementos aqui. Coloquei um botão, coloquei as 4 caixas de texto. Tá? Agora vamos configurar isso aqui. Ó. Clicou na primeira caixa de texto aqui, ó, não é nada intuitivo para a gente saber qual que é um, qual que é dois, qual que é três, qual que é quatro, e quando esse projeto crescer também vai ser horrível mexer com isso. Então, dentro aqui dessa tela 1, da Screen 1, vamos renomear esses elementos aqui para que eles sejam intuitivos para a gente. Então, caixa de texto 1, observe aqui na abinha componentes, eu vou renomeá-la e vou colocar aqui, ó, só txt underline saco. Ou seja, ela vai indicar para a gente o peso do saco. Então, ela já faz mais sentido no nosso algoritmo. A caixa de texto 2 vai ser txt
Vamos chamar aqui do tom. Ok. A 3, a terceira aqui, vou renomear txt frajola, para fazer um paralelo lá com o nosso algoritmo. E essa caixinha de aqui, eu vou renomear ela como txt sobra. Entendo, esses nomes podem ser o que vocês quiserem. É um padrãozinho, até no Android a gente criar o tipo que ele é, um txt, uma caixa de texto, qualquer coisa do tipo, e o nome dessa caixinha de texto. Mas aí é por gosto de vocês. Se vocês se acharem que dá para programar, que dá para lembrar por número, caixa de texto 1, caixa de texto 2 e assim por diante, sintam-se à vontade, pode deixar. Não tem nada que impede. Uma dúvida, Pode professor. perguntá-la. Esse TXT significa algum código? Na hora de você abrir ele, vai abrir algum texto? Ou é só um nome mesmo? Não, é porque esse carinha aqui, essa caixinha, é uma caixa de texto. Sim. Então, por isso que eu coloquei aqui uma referência a TXT, de ser um texto. É só Ah, uma tá. Mas referência, poderia ser qualquer um. só saco. Vamos supor, só saco, se só tom e se só frajola o nome. Pode ser sim. Esse, entendi. É só uma referência para você se localizar. Exatamente. É porque depois, lá no nossa programação, no nosso algoritmo, vai ter a variável saco, tom e frajola, que não são Entendi. exatamente as caixinhas de texto, elas são variáveis. Tá ok? Tá ok. Aí, ó, aqui no botão eu também, apesar de ser botão 1 é bem fácil de lembrar, eu vou mudar o nome dele para botão, porque apesar de estar em português do Brasil, tá? Tio eu nunca gosto de tio, tá? Então eu vou simplesmente mudar o nome dele para botão. Já tenho toda a minha interface aqui funcionando, inclusive. Tá montada, não tem nenhuma propriedade configurada, a gente vai deixar para configurar depois. Eu vou resolver primeiro a programação disso daqui. Tá? Então, rastei os componentes, mudei o nome deles aqui, vamos trabalhar. Tá? Como que eu faço para programar? Vou lá na abinha aqui, ó, blocos. E aqui é Lego. Tá? Se vocês brincaram de Lego na infância, ou brincam até hoje que nem eu, é o momento aqui a gente vai brincar, se divertir com Lego. Tá? Essa caixinha aqui, esse botãozinho de blocos aqui, abre a parte de programação. Tá? E ela é realmente, o objetivo dela é ser educacional. Tá? A gente aprende brincando aqui, montando e construindo, e as coisas se encaixam uma nas outras, tá? Quando dá certo. Então a chance da gente errar é pequena, tá? Porque às vezes uma coisa não encaixa na outra. Se não dá um encaixe, significa que eu estou pensando errado, tá certo? Então, aqui vem a programação. No nosso declare aqui do algoritmo, deixa eu aumentar aqui para o Alan, que provavelmente não deve estar vendo lá. Acho que aqui já melhora. Eu tenho aqui um declare com 5 variáveis, olha lá. Saco, tom, frajola, consumo e sobra, que são as variáveis que eu utilizo no meu processamento. Eu preciso, então, dessas variáveis aqui. Tá? Como que eu faço para declarar variáveis? Aqui, ó, eu tenho um botãozinho, um bloco aqui do lado, que são todas e qualquer componentes que a gente precise. Tá? E aqui é a nossa área de programação. Tá? O que eu preciso? Declarar uma variável? Então eu vou clicar aqui em variável. Ele vai perguntar aqui, inicializar variável global, tá? Vai falar o nome da variável para alguma coisa. Então, é esse elemento, o primeiro elemento aqui que eu vou usar para declarar as variáveis, falar que as variáveis existem. Tá? Qual variável que eu preciso? Eu preciso da variável saco. Então, essa aqui é a primeira variável. Eu coloco o nome da variável dentro dessa caixinha, desse bloquinho de texto que eu posso editar. Tá? Eu tenho a variável saco. Aí eu vou ter outra variável aqui que é o tom. Tá? E aí eu vou ter a variável frajola e assim por diante. Ou eu posso clicar aqui toda hora e arrastar. Tá? Não tem problema quanto a isso. Posso criar aqui frajola. Tá? Ou eu posso botar aqui com o botãozinho direito duplicar, tá? Que às vezes é mais rápido.
E aí só mudar o nome. Lá eu tenho nosso algoritmo lá, consumo e sobra. Ou seja, exatamente as variáveis que eu coloquei lá no nosso algoritmo, elas estão aqui. Então, saco, tom, frajola, consumo e sobra. Observem que não dá para a gente errar. Tem os 5 avisos aqui, ó. Tá vendo aqui do cantinho? Tem um alerta amarelo. Tem 5 alertas amarelo. Por quê? Tem 5 bloquinhos que faltam encaixar alguma coisa. Observe que o bloquinho aqui ele começou arredondado no começo, tá? E no final ele tem um encaixe. Quando ele tem um encaixe, significa que precisa colocar alguma coisa. Qual que é o valor inicial de cada uma dessas variáveis? Tá? Eu vou colocar todo mundo com zero, porque eu não sei nenhum valor, vou colocar tudo com zero. Aqui na matemática, eu vou pegar esse bloquinho aqui, ó, valor numérico mostrado aqui, ó, esse primeiro. E vou colocar, ele já está com zero. O que eu vou fazer? O saco tem, ó, olha como que ele vai encaixar, ó. Ele vai certinho lá, ó, e encaixou. Tá? Isso aqui eu estou fazendo, saco recebe zero. Coloquei a minha variável e falei que ela recebe zero. Observem que no final aqui, ele fecha certinho o quadradinho, não tem outro encaixe. Então esse aqui é um comando que acabou. Ah, mas eu precisava fazer outra coisa. Então o que significa que esse cara não é aqui. Então tira ele daí. Tá? Então o que a gente tem que fazer é encaixar. Tá? E aí eu vou duplicar aqui vários. Que vai ter vários aqui. Tudo zero para a gente começar. E aí eu vou encaixar para cada um deles. Ó. Ó que bonitinho. Ah, sobrou? Legal. Põe no lixo. Vai lá pro lixinho. Tá? Não sei se vocês conseguem ouvir os barulhinhos aí que eles fazem, mas ele vai ter um barulhinho, tá jogando, encaixando e tudo mais. Isso aqui não precisa estar um embaixo do outro, vocês podem deixar esparramado, tá? Onde vocês quiserem aí na tela, isso não tem problema nenhum, tá? Eu vou deixar organizadinho aqui porque eu acho que fica mais fácil, tá? Mas vocês podem organizar aí, deixar onde vocês quiserem, isso aqui não impacta em nada na nossa programação. Ou seja, eu só defini que eu tenho 5 variáveis. Quais variáveis? As 5 variáveis que estão aqui no declare. Tá? Coloquei inclusive, são numéricas, por isso que eu coloquei recebendo zero aqui. Tá? Então, é só isso o nosso declare. Agora, eu preciso fazer o quê? O que faz o leia? Ele pega o que foi digitado na caixinha específica lá e coloca na variável saco. Então, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Pegar nessa variável saco e colocar o valor que aqui no design foi colocado nessa caixinha de texto, ó, no txt saco. Tá? Então, o que for digitado aqui tem que vir para dentro dessa variável. Bom, então, primeira coisa, na variável, eu vou ajustar agora. Então, eu vou ajustar a uma variável. Qual variável? A variável saco. Legal, peguei a variável saco. O que eu preciso? Tem que encaixar alguma coisa. Eu vou colocar um valor aqui dentro. Qual que é o valor? O valor que está dentro de txt saco. E aqui é importante a gente prestar atenção no seguinte. Esse txt saco ele é um objeto que tem um monte de propriedade. Tá? Estão todas aqui. Ó, esse montão de coisa aqui. O que interessa para a gente é o que está no texto do txt saco. Então, ó, eu preciso achar esse cara aqui, ó, txt saco, que é o caixa de texto que tem o peso do saco, ponto texto, onde eu vou pegar o texto desse elemento. Tá? Vou fazer o quê? Raço ele para cá e encaixo. Vixe, peguei o errado. Legal, aqui você pode mudar. Ah, peguei um read only lá. Não tem problema. Você vem aqui e pega o texto. Tá? Tem que ser o texto. Não pode mexer aqui depois da hora que vocês quiserem e tudo mais. Mas o que tem que ficar aqui é o texto, porque é o texto que está naquele elemento que vem para dentro dessa variável. Certo? Bom, então essa linha do algoritmo está feita. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para pegar o tom e o frajola. Então, posso vir aqui, ó, duplicar esses caras aqui 2 vezes e falar o seguinte, ó. O tom
não é mais o txt saco. Qual que é? É o txt tom. Então, eu estou associando a caixa de texto tom, essa caixa de texto aqui, ó, caixa de texto tom, com a variável tom, que é essa variável que está aqui. Tá? Pega o texto que foi digitado aqui dentro. Certo? O mesmo eu vou fazer com o Frajola. Então, pega o txt Frajola, que é a caixa de texto do Frajola, o texto que tem lá e coloca na variável. Ok? Então, é isso que eu estou fazendo. Cada uma das linhas. Observe que elas estão independentes aqui, não tem nada, uma coisa ligada com outra. Então, eu fiz esse leia tom, leia Frajola. Está aqui as variáveis. Tá? Independente o nome da caixinha de texto, também está aqui. O que tem que tomar cuidado é se essa caixa de texto que está aqui é referente a essa variável mesmo. Se eu esquecer aqui, deixar a variável saco, o que vem para cá é o peso do saco e não txt frajola. Tá? Então tem que tomar esse cuidado aí. Dando sequência no algoritmo, o que a gente vai fazer? Converter o saco para, que está em quilos, converter ele para gramas. Então eu já tenho a variável com o valor. Eu vou simplesmente agora mudar o valor dessa variável. Então posso pegar aqui na minha variável, eu vou ajustar qual variável? A variável saco. O que eu vou colocar dentro dela? O valor de saco vezes 1000. Tá, então eu tenho que fazer um cálculo matemático. Então na binha matemática aqui, ó, eu vou procurar a multiplicação, porque é uma multiplicação que a gente tem aqui. Eu vou pegar uma multiplicação que eu vou precisar. Que eu vou pegar quem? O saco. Vixe, preciso pegar essa variável aqui. Onde que está essa variável? Pega a variável aqui, ó, tem esse objetinho aqui, ó, obter, esse bloquinho obter. Coloca ele aqui, ó. Quem que eu vou obter? O saco. Então, eu vou pegar o peso do saco, que é essa variável, e multiplicar por 1000. Como que eu ponho 1000 aqui? Ah, de novo eu venho aqui, ó, pego essa caixinha que tem o zero, encaixo e mudo esse zero aqui para 1000. Olha, então eu pego o peso do saco, multiplico por 1000. Onde eu coloco isso? Aqui. Tá? Eu ajusto a variável saco para receber saco vezes 1000. Então eu encaixei os bloquinhos e ele ficou fechadinho aqui também, não tem problema. Tá certo? Então, seguindo o algoritmo aqui, agora eu vou calcular o consumo. Ele faz quem? Tom mais frajola. Observe que é uma soma. Então, vou pegar uma soma aqui, ó. Arrasta uma soma. Deixa eu baixar aqui. Soma. Quem que eu tenho que pegar? Tom. Vamos pegar o tom. Pega a variável aqui. Obtém. Eu vou precisar de dois desses, então eu vou pegar o tom e o frajola. Então, pega o primeiro tom, o segundo o frajola. Peguei as duas variáveis e somei. Legal. Aonde que eu coloco? Dentro da variável consumo. Se eu tenho que ajustar alguma coisa, um pacotinho de ajuste, ou seja, a variável consumo, encaixa aqui. Então, o consumo vai receber o valor do tom mais o frajola. Aí eu tenho aqui, ó, consumo vezes 5. Eu vou fazer separado, depois a gente faz uma bagunça. Então, eu vou fazer o quê? Ajustar de novo a variável aqui, ó, a variável consumo, e eu vou fazer multiplicar ela por 5. Então, de novo, uma multiplicação. Tá? Então, encaixa uma multiplicação. Vamos pegar qual que é a variável que eu quero? A própria variável consumo. E aí eu vou pegar quem? Multiplicar por 5, porque são 5 dias. Então, eu vou lá na matemática e pego esse elemento aqui de 5 dias. Tá? Então, essa aqui é uma forma de a gente fazer essa linha aqui. Legal, gente, mas poderia fazer diferente? Poderia fazer de uma vez só? Ou, se o meu algoritmo tivesse nesse formato aqui, ó, vezes 5, e não tivesse essa linha aqui, eu vou
taxado nela aqui se eu achar. Não tenho riscar aqui? Não tem, não tem, não tem. Não tem. Vou simplesmente botar aqui um vermelho nela, corta ela fora. Esquecendo essa linha aqui, ó. Se eu quisesse fazer essa linha aqui, tá? Eu identifiquei que é a mesma coisa, ou seja, tom mais frajola vezes 5. Nossa, o que eu aprontei aqui? Então, eu tenho o tom mais frajola e tom mais frajola vezes 5. Dá para montar naquele jeito? Dá. Desgruda as coisas daqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Somar e multiplicar. Então, peraí. Qual que é a soma que eu vou fazer? Vamos desmontar esses caras aqui. Tá? Eu já tenho a soma. Então, somando aqui, ó. Tom mais frajola. Está dentro do parênteses. Somado tom e frajola. Aí eu quero fazer o quê? Multiplicar isso por 5. Então, encaixa aqui e multiplica por 5. Então, isso aqui somou, depois de somado, multiplica por 5. Legal, isso aqui, quem que é? O nosso consumo. Encaixa aqui. Olha lá. Então, ficou a mesma coisa, usando menos programação. Então, fecha isso aqui pode ir embora. Tá? Então, consigo ter menos programação, resolvendo o mesmo problema do algoritmo. Depende de como a gente programar isso aqui. Tá? Então, e eu consegui encaixar um bloco dentro de outro. Tá certo? A próxima linha é calcular a sobra. Já vou, claro, fazer isso aqui, ó. Nesse algoritmo já vamos dividir isso aqui por 1000 para reduzir essa última linha aqui, porque não tem necessidade. Tá? Então, vou pintar em vermelhinho aqui de novo. Tá? Então, as linhas em vermelho nós vamos considerar e deixar exatamente isso aqui, porque o resultado vai ser o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Duplicar isso aqui. Então, quem que eu vou ajustar? A sobra. Não é mais uma soma, né? Não vai mais multiplicar por 5. Também não é multiplicação. Então, vai embora esse aqui. Vamos começar de novo. Vamos fazer tudo de novo. Mais fácil. Apagar. Então, eu quero ajustar a sobra. O que eu tenho que fazer? Pegar o peso do saco. Então, vamos lá. Obter. Eu preciso do saco. Preciso também do consumo. Então, tem o consumo. Vou fazer o quê? Uma subtração. Então, matemática lá, pega uma subtração do saco e do consumo. Subtrair esses dois, tá? Fiz essa subtração. Vou fazer uma divisão. Então, lá na matemática, resolve tudo para a gente. Uma divisão. Disso tudo, opa, dividido por 1000, que é o que está dizendo no nosso algoritmo, para a gente voltar a converter isso aqui em quilos. E isso passa a ser a nossa sobra. Então, sobra recebe a divisão dessa subtração por 1000. Tá? Então, eu estou encaixando exatamente a programação que está aqui. E, por final, eu preciso escrever o valor da sobra na tela. Lembram lá no design que a gente colocou esse último elemento aqui, que é o txt sobra? Então, é ele que vai receber agora esse valor. Esses daqui de cima, nós fizemos o quê? Pegamos o valor. Agora, no txt sobra, está aqui do ladinho, a gente vai configurar o valor, a gente vai setar o valor. Então, eu vou ajustar. Então, vou pegar um ajuste, txt sobra, eu vou ajustar a cor? Não, eu vou ajustar o texto desse cara. Tá? Para colocar o que nesse texto? O que eu quero mostrar lá? O valor de uma variável. Então, pega a variável. Qual variável que eu vou mostrar? Sobra. Escreva a sobra. Tá? Então, percebam que eu montei aqui um conjunto de blocos. Eles não estão funcionando ainda. Tá? Não está funcionando. Eu fui fazendo o algoritmo.
No nosso algoritmo, a gente sabe que ele é sequencial, ele tem um início e fim, só que no aplicativo tem uma característica. Quando que as coisas começam a funcionar no aplicativo? Quando o usuário clicar no botão de calcular. Tá? Então, eu vou precisar vincular todo o processamento ao clique do botão. Tá? Então, aqui de volta à programação, eu tenho aqui dentro do botão, quando o botão que a gente tem for clicado, tem que fazer o quê? Quando clicar no botão, eu vou pegar, encaixar aqui dentro. Ó. Eu vou pegar o valor do saco que está lá. Legal, o que eu vou fazer com o saco? Olha, já vou converter para quilos. Observe que eu encaixei um depois do outro aqui. Ah, Ednilson, mas o algoritmo não está assim. O algoritmo está como? Leia o peso do saco, leia o consumo do tom, leia o consumo do frajola. Legal. Pode ser feito assim para depois calcular o peso. Ou pode ser feito ao contrário, porque isso não vai impactar. Então, fica a critério de quem está desenvolvendo, quem está colocando, porque isso aqui não, essa ordem dessa linha com as duas de baixo não vai influenciar. Tá? Agora, se eu inverter essa linha aqui, aí nós temos um problema, porque as variáveis ainda não contêm valor, elas contêm zero. Tá? Então, aí começa um problema. Então, a ordem aqui também é importante, a gente tem que tomar cuidado com a ordem que acontece as coisas no algoritmo, tá? E ele é bem intuitivo. Quando clicar no botão, começa a fazer tudo isso. E aí eu estou encaixando aqui, tá? E aí, por final, ajusta aqui, tá? Ou seja, quando clicar no botão, faz isso tudo, tá? E observe que todo mundo aqui terminou no quadradinho, não tem nenhum terminando assim, ó, com um encaixe. Por isso que a gente não tem erro, tá? E quando eu desencaixo daqui, ó, vocês percebem que tem dois erros, dois avisos aqui. Ó. Um que esse aqui está faltando e esse aqui também está faltando encaixar em algum lugar. Então, sempre deem uma olhada aqui, ó, nele funcionando. Tá? Senhores, aqui tem um aplicativo funcionando já. Tá? Essa é a programação, esse é o nosso aplicativo. Para vocês executarem, eu sugeri no primeiro vídeo que vocês clicassem aqui em compilar e gerar esse QR Code aqui. Tá? Continuo, podem fazer isso, ele vai compilar e gerar um QR Code. Eu conectei aqui um aplicativo, eu tenho conseguido instalar aqui, que é um aplicativozinho aqui, horrível, tá? Só para testar mesmo. Tá? É um emuladorzinho, não consigo aumentar ele, não aumenta, ele é bem ruim. Tá? Dá para conseguir emular direto no dispositivo, tá? Mas como eu precisava mostrar para vocês, não compensava, não tinha como eu colocar a tela do meu celular e ficar mostrando para vocês. Tá? Observe que ele está funcionando aqui. Ó. Tenho as caixinhas de texto, eu vou só demonstrar aqui para vocês ele funcionando, depois a gente vai arrumar isso aqui. Tá? O peso do saco, vamos imaginar que tenha 5 quilos, eu tenho que digitar aqui os números, 5 quilos. Consumo do primeiro gato é de 100 gramas, do segundo gato é de 150 gramas, tá? Aí, se eu clicar aqui, tem que mostrar que sobra 3,750 kg no saco, tá? Então, se tinha 5 quilos, a gente teve um consumo de 250 gramas por dia. Se fossem 4 dias, daria 1 quilo, mas deu 1,250 kg, então sobra 3,750 kg no saco. O aplicativo está funcionando. Tá? Já está pronto do ponto de vista funcional. O que a gente vai fazer é arrumar isso aqui. Tá? E aí eu vou ensinar vocês a fazerem esse cara aqui funcionando de outras formas, não nessa telinha horrível que eu acho que vocês não estão conseguindo nem visualizar direito. Tá? É só para a gente poder testar e tudo que eu fizer aqui ele já modifica. Então, vamos voltar lá no design e arrumar essas coisas aqui. Tá? A minha proposta é que apareça no aplicativo uma tela dizendo, ó, informe o peso do saco,
informe o igual tá aqui, ó. Deixa eu mostrar já, melhor mostrar para vocês, ó. Consumo do tom, o Frajola e mostrar ainda, ó, esse carinha aqui do lado, essa mensagenzinha, dizendo que o peso é em quilos, o peso é em gramas, o consumo em gramas, o botãozinho tá diferente, ó. A gente brincar um pouquinho com esse design aqui, deixar ele bonitinho, porque ninguém vai usar o aplicativo muito feio, tá? Bom, então, primeira coisa, observem que aqui no meu desenho, no meu aplicativo aqui, ele tem uma mensagem e a caixinha está aqui na frente. Eu não consigo, do jeito que está aqui, arrastar um componente na frente do outro. Ele não vai. Se eu tentar pôr esse botão para cá, ó, ele vai ficar ou em cima ou embaixo. Eu não consigo colocar um componente do lado do outro. Tá? Por isso que a gente tem que usar um recurso que está no segundo item aqui da organização. Na paleta aqui, organização. Se eu quiser colocar uma organização horizontal, ou seja, um do lado do outro, eu preciso usar essa organização. Se eu quiser colocar um embaixo do outro, que é a organização padrão, porque eu não coloquei nenhum organizador aqui, e ele está funcionando assim, um embaixo do outro, posso usar essa organização vertical. Tá? Então, o que eu vou fazer? Colocar uma organização horizontal. Observe que ó, eu vou arrastar aqui, e ele vai ficando azulzinho onde que ele vai colocar. Eu quero colocar antes aqui. Ó. Tá? Esse cara aqui, eu não preciso me preocupar muito com o nome dele, é mais para a gente conseguir ter os elementos da nossa tela bonitinhos. Tá? É uma questão mais de organização. Só que tem um detalhe nele aqui. A gente tem que tomar um cuidado de configurar uma propriedade que é a largura. Observe que ele está aqui só ocupando um pedacinho, um quadradinho. Eu quero que ele ocupe a tela. Se eu colocar aqui no meu celular, não sei se vocês estão me vendo aqui, e deixar do jeito que ele está, ele vai ocupar só esse pedaço aqui. Eu quero que ele ocupe esse pedaço da tela, tá? Que ele ocupe a tela inteira. O que eu vou fazer? Na largura, se vocês configurarem a altura, dá para colocar a altura inteira também, mas eu vou querer a largura, e aí eu vou marcar essa opção aqui, ó, preencher principal. Principal é a tela do celular inteira. E independente, se o seu celular é desse tamanhozinho ou desse, ele vai preencher inteira a sua tela. Então, dá um OK aqui, ó, ele vai preencher tudo, o espaço de largura. Ah, mas Edilson, mas ele está alto, não é isso que eu quero. Calma. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu quero colocar uma mensagem, tá? Igual está aqui na peso do saco. Uma mensagem na tela aqui, o escreva do nosso algoritmo, esse escreva do nosso algoritmo, tá? Ele é feita dentro de uma label, ou aqui no nosso caso, é um rótulo. Cadê a legenda? Aqui eles chamam de legenda, tá? Então, essa legenda aqui eu vou arrastar para cá. Tá? Essa legenda aqui é o texto que vai aparecer no nosso escreva lá. Ó. É esse texto aqui. Então, e aqui eu vou começar a mexer nas propriedades. Então, uma propriedade que eu vou ter que procurar aqui, ó, é a propriedade texto, que é o texto que eu quero que apareça aqui. Essa propriedade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá peso do saco. Eu vou seguir o que está na minha tela aqui, em vez de seguir o escreva, o digite peso do saco lá. Então, vou colocar peso saco. Tá? Essa labelzinha está aqui, é um rótulo que está chegando aqui. O Google sugere que a gente siga tamanho de fonte múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32. Tá? Essa é a sugestão do Google. Tá? Aqui ele veio com um padrão 14. Eu vou sugerir mudar para 16. Tá? Ele vai dar uma aumentadinha bem leve, mas é um padrãozinho que o Google sugere. Tá? E aí tem algumas propriedades aqui. Ó. Querem colocar em negrito? Põe em negrito. Ele vai ficar mais escurinho lá. Tá? Quer mudar a cor do texto? Tá aqui, ó. Muda a cor do texto. Coloca rosa choque lá, magenta, se vocês quiserem e tudo mais. O padrão é o preto. Tá? O padrão é o preto. E aqui eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou primeiro fazer o seguinte. Depois eu vou voltar na configuração dessa label. Essa caixinha de texto aqui, peso saco, txt saco,
ela tem que ficar na frente. Agora eu vou conseguir arrastá-la, ó, lá dentro, ó. Olha que bacana. Então agora eu tenho peso do saco dentro e ao lado da labelzinha. Então eu vou fazer isso aqui nos demais também, claro, tá? E configurar todos esses elementos assim. Então, para que eu coloque um elemento do lado do outro, eu tenho que utilizar a organização horizontal, para organizar em linha. Tá? Se eu quiser um embaixo do outro, organização vertical. Então aí vocês vão criar a tela de vocês vão ser criativos quanto a isso. Agora vamos configurar as propriedades padrões aqui desse TXT saco. Então, cor do fundo padrão é o branco, tá? Se quiser digitar em negrito, coloca aqui ou não. Cor da fonte eu vou colocar 16 para ficar no padrãozinho sugerido pela Google. Dica de texto. Olha aqui que bacana que tenho no meu aplicativo aqui, ó. Digite peso em quilos. Quando isso aqui aparece, quando eu vou começar a usar o aplicativo de verdade, eu clicar nesse elemento aqui, ele some esse texto. Ele só, vocês já devem ter visto isso no aplicativo, vocês que vocês têm uma sugestão, você clica para começar a digitar, ele some. Tá? É esse dica. Então, aqui digite, vou colocar aqui mais sim, peso em quilos. Tá? Por quê? Para o usuário saber qual que era a medida de linhas. E aí o que tem é o seguinte, ó. Se eu voltar aqui na minha telinha, ó, vocês percebem que ele já está mudado aqui para a gente. Ó. Quando eu clico aqui, ó, no peso em quilos, está abrindo esse teclado para a gente, que é o teclado QWERTY, né? QWERTY, é o QWERTY. Só que o que eu vou colocar aqui? Não são números? São. Então aqui tem uma propriedade que diz aqui, ó, somente números. Eu vou marcar essa propriedade. Tá? Vou marcar essa propriedade. A hora que eu clicar aqui em peso em quilos, só vem o tecladinho numérico. Observe que não tem mais como digitar as letras, só vem os números. Os números em cima, e aí vem os símbolos, e vírgula, etc., que a gente pode usar aqui. No celular mesmo, só vai abrir o teclado numérico com os números como se fosse uma calculadora. Tá? Essa propriedade, somente números, é que vai fazer isso. Tá? E aqui o texto, se tiver algum texto padrão. Tá? Bom, até aqui foi isso, a gente já viu bastante coisa. Só que não está legal aqui, ó. Porque eu vou colocar peso saco, depois eu vou colocar tom. Esses objetos vão ficar desalinhados, tá? Vamos fazer o próximo aqui, ó. Se eu pegar uma organização horizontal, que eu vou colocar agora esse carinha aqui, ela vai ser da largura para preencher a tela inteira. Eu vou colocar labelzinho, o processo é igual, tá? Uma labelzinha, essa label aqui, fonte 16, tá? Em negrito para ficar igualzinho demais. O texto aqui no nosso exemplo lá é o tom o primeiro. Então, botei o tom aqui. Tá? A hora que eu colocar a caixinha de texto aqui dentro, ó, olha o jeito que ela fica. Fica distorcida, fica torta. Tá? Vocês percebem que a caixinha de texto fica torta. No aplicativo aqui também, ó, ela vai ficar torta, porque encostou. Nós conseguimos organizar isso aqui para que ele fique reto. Tá? Observem aqui no desenho que ele está retinho aqui. Ó, tá? Cada um na sua frente, mas retinho. Para isso, eu vou configurar aqui, ó, a propriedade aqui, peso saco. Lembra que eu falei que ia voltar na legenda 1? A largura dela, eu vou colocar aqui, ó, preencher principal. Ok. Só que para isso eu também tenho que tomar um cuidado do TXT saco, que a largura também tem que ser preencher o principal. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse organizador horizontal aqui. Como os dois querem ocupar o tamanho total, ele faz o quê? Divide em dois. Então, ó, te dou metade para você, metade para você. Se um ficou de um lado, outro ficar do outro, organizou. Tá? Então, tem metade para lá, metade para cá. Então, com isso, meu aplicativo vai ficar quadradinho. Tá? Então, o tom aqui, se eu organizar ele para pegar a largura
preencher principal, ele vai ocupar esse tanto. Se eu falar que o TXT tom também tem a largura preencher o principal, olha lá, ele vai ficar retinho. Então o nosso aplicativo vai começar a ficar com uma carinha mais profissional. Opa, fechou aqui, abre. Desconectou. Dá um refresh aí. Bom, daqui a pouco ele volta. Então eu consigo montar o meu aplicativo para que ele fique exatamente um igual ao outro, tá? Fique todo alinhado, tá? É algo que a gente espera no aplicativo. Ah, mas eu gostaria que o peso do saco ficasse pertinho aqui. Legal, é só mudar a orientação do texto para a direita, tá? Mudo do tom lá também para a direita. Então vocês conseguem brincar e mudar a configuração do jeito que vocês quiserem aqui no aplicativo de vocês, tá? E aí a gente vai replicar isso aqui para os demais. Então, organização do texto, eu quero um outro horizontal, tá? Esse horizontal ele tem que ocupar, preencher o principal. Vou colocar uma legenda aqui agora, tamanho 16, em negrito, com largura, preencher o principal. Observe que ele está preenchendo tudo agora, tá? O texto dele vai ser frajola, tá? Alinhado à direita, olha lá. Observe que ele preencheu tudo, tá? Quando eu pegar o TXT frajola agora, vamos configurar ele aqui em 16, tá? Largura, preencher o principal. Observe que também ocupou inteiro, ó. Eu não arrastei ele para dentro ainda, ó. Mas observe que ele ocupou o espaço inteiro. Ele é um cara somente números. Então, peso em gramas, tá? E assim por diante. Bom, tá lá. O que eu vou fazer? Arrastar esse cara aqui dentro, se ele me deixar. Tá lá, arrastei aqui dentro. Como tá os dois ocupando o tamanho inteiro, ele divide. Então resolveu para a gente o nosso problema. Eu acho que eu não acabei de configurar isso aqui. Então, frajola aqui, somente números, tá? E só. Então, ficou mais bacaninha, tá? Ficou ali nosso aplicativo. Esse carinha aqui é onde vai sair o resultado, tá? Ele vai colocar para a gente o nosso resultado da sobra do saco, tá? O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou manter ele aqui. Eu vou aumentar ele aqui para 24, tá? Fonte 24. Largura total, toda a largura, tá? Vai ser, tá em negrito. E eu vou marcar o seguinte, nós não vamos digitar nada, que o usuário não vai digitar nada nesse elemento de texto que vai mostrar o resultado. Então eu vou marcar essa opção aqui, ó, read only, que vai ser o quê? Ele não vai permitir digitar, ele só vai mostrar. E vou mandar organizar no centro aqui, e a cor do texto para ficar diferente aqui, vamos botar um laranja, tá? Então, ele vai mostrar aqui o texto aqui no meio, laranjadinho. E meu aplicativo aqui não voltou. Deixa eu tentar reconectar aqui. Não vai não. Bom, e por fim, o botão. Olhem como que está o meu botão aqui, ó. Olha que esse botão está diferente. Ele está no meio da tela, de assim e de assim. Então eu vou ter que colocar uma organização, tá? Vamos colocar uma organização horizontal. Dentro dessa organização horizontal, a largura vai preencher total, ou seja, ó, ele vai ocupar toda a largura. E o detalhe, eu quero que a altura também preencha
todo o total. Ou seja, preencheu tudo aqui de baixo. Perfeito. O que eu vou fazer? Arrasto o botão. Olha que ele ocupou todo o espaço que estava sobrando. Tá. Voltando no organizador, o alinhamento horizontal é ao centro. E o alinhamento vertical ao centro. Olha o botão onde foi parar? No meio. Então, tanto o organizador, tanto o horizontal quanto o vertical, eles vão ter esses dois alinhamentos. Tá? O alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Então, dá para brincar aqui com os dois. Tá? Bom, agora vamos lá brincar com o botão. Cor do fundo do botão. Vamos pôr um laranja. Tá? Fonte negrito. Tamanho 16. Tá? Não tem imagem. Forma. Eu vou colocar um arredondadinho. Ó, ele fica redondo. Retangular, oval. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui um arredondadinho. Fica mais profissional. E aqui calcular. Ponto. Tá lá. O nosso botão. Como que eu chamei aqui? Calcular sobra. Calcular sobra. Pronto. Tá lá o nosso aplicativo. Agora com uma interface mais bacana, mais visível, mais funcional. Detalhe. A gente configurou os elementos dentro do aplicativo. Dá para configurar também a tela principal aqui. Tá? Por exemplo, o nome do problema do aplicativo aqui, problema do Pedro. Tá? Dá para mexer com o título aqui. Ó. Observe esse screen 1 aqui. O meu não está aqui. Ó. Então, posso mudar aqui para ração do Pedro. Ou o que vocês quiserem aí, mudar o título disso daqui. Nessa tela aqui não vai aparecer aqui ó, no cantinho. Tá? Outro detalhe, por que o meu ficou esse azul e tudo mais integrado ao dispositivo, tá? Isso aqui só vocês não vai dar para ver, é o tema. Tema clássico, tá? O default do dispositivo, dá para colocar um tema dark, um black title text e assim por diante. Se vocês deixarem o clássico, ele vai nessa carinha. Se vocês deixarem aqui o tema device default, ele vai pegar o tema padrão do dispositivo, tá? Olha lá. Ele vai configurar isso aqui para a gente. Tá? E aí dá para mudar a orientação, o cor do fundo da tela, tá aqui, ele está como padrão e assim por diante. Tá? Bom, eu gostaria de estar rodando aqui, ele não vai rodar. Deixa eu ver se está funcionando esse negócio. Não. Reiniciar a conexão. Ele está reiniciando, conectar emulador. Ele demora um pouquinho para carregar aqui para mim. Tá? Mas aí nós temos o... Ele carrega um dispositivo Android, tá normal esse emuladorzinho aqui. Nós temos outras formas de testar que eu até recomendo, ao invés de fazer essa telinha desgracenta aqui, que é horrível essa telinha aqui. Esse aplicativo, esse Android aqui, ele é um Android 2 ponto alguma coisa, então ele é bem mais antigo, não é bem o que a gente tem hoje. Tá? Dá para testar direto no dispositivo de vocês, tá? De forma bem bacana. E tá indo. Foi? Não foi. Iniciou. Foi lá. Olha lá, o aplicativo como é que ficou bem mais bacana agora com essas configurações que a gente fez. Tá? Então, peso do saco. Observe que só aparece o tecladinho aqui com numérico, 5. O tom tem 100 gramas, ó. A gente não configurou o texto aqui, ó, padrão, então de dica, tá errado. Vamos configurar lá. Então aqui 200 gramas. Tá? Sai teclado. Olha como eu mando calcular, ó. Ficou horrível esse laranja aqui, mas sobrou 3,5 kg no saco. Então, a gente consegue configurar
esses detalhes aqui. Esse cara aqui faltou a dica. Então, peso em gramas. E essa saída aqui laranja não ficou bom de jeito nenhum. Vamos colocar aqui uma cor escura, um azul, tá? E vamos ver o que que deu. Então tá lá, agora tá peso em gramas, peso em gramas, peso em quilos. Então, um saco de ração de 10 quilos. Imaginar agora. O Tom comendo 200 gramas. O Frajola comendo 300 gramas. Sai teclado. Mandar calcular a sobra, sobrou 7,5 kg. Eles comem meio quilo por dia. Tá? Em 5 dias, 2,5 kg, sobra 7,5 kg. Tá aqui. Tá? Dá para configurar esse item aqui para não ficar cinza, não ficar nada. Mas ficou só 7,5 kg. Pera aí, Ednilson, você falou para a gente lá no algoritmo. Tá aqui no algoritmo. Eu coloquei esse escreva, virou aquela labelzinha, aquela legenda lá na frente. Esse escreva aqui virou duas legendas, uma para o Tom e uma para o Frajola. E esse escreva aqui? Você colocou um elemento lá e não colocou esse escreva. Tá, vamos brincar com ele então, vamos fazer esse escreva aqui. Sobrou 7,5 kg, 7,5 quilos. Só que eu não vou mexer aqui, não vou colocar mais um rótulo, uma label, não vamos fazer isso. Vamos fazer isso na programação. Tá? Ao invés de eu quero mexer com isso aqui, eu quero colocar o valor da sobra, mas eu quero que apareça de um formato diferente. Então, desmonta esse bloquinho aqui. Tá? Esse cara que eu vou colocar, mas eu quero colocar algumas coisas. Observem que eu tenho aqui um bloco chamado texto. Tá? E aí tem uma funçãozinha aqui, ó, juntar. Ó que bonitinho. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse texto. Dentro aqui eu vou pegar esse textozinho aqui, ó, que é bem parecido com esse númerozinho que a gente usou, que ele pega um texto comum. Então, vamos colocar. Sobrou. Tá? Sobrou. Eu só vou tomar um cuidado aqui de botar um... Opa. Sobrou espaço. Tá? Porque senão ele vai grudar as coisas aqui. O que eu quero colocar? Sobrou tantos quilos. Opa, mas eu quero colocar quilos no final. Então, espera aí. Então, vou juntar de novo. O quê? O valor e vou pegar mais um texto. E aí eu vou colocar aqui espaço, para ficar longe, quilos. Tá? Então, eu tenho uma frase, sobrou o número quilos. Quando? Ajusta txt sobra depois que fizer os cálculos. Tá. Lá no design, não mudou nada. No meu aplicativo, recarrega aí. Deixa eu mandar ele recarregar aqui. Então, se eu tiver de novo 10, 200 e 300, calcula a sobra, sobrou 7,5 quilos. Eu consegui colocar isso de forma de programação, essa mensagem. Construir, então, o nosso aplicativo, tá? O escreva com um valor, construindo uma mensagem. Tá? E assim, agora temos aí aplicativo para fazer o que vocês quiserem. Tá? Dá para fazer um monte de coisa. O que eu queria terminar com vocês para... Até aqui, ficou alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver para a telinha da carinha de vocês, se vocês estão aí ou já estão dormindo. Estão aí, tudo bem? Estão tranquilos? Tá tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Fala, Lance, tá com cara de dúvida aí. Não, tô tranquilo. Tá? Fabiana, que eu tô vendo a Fabiana. Depois eu vou. Tem que treinar mesmo para ver se fixou, né? É isso mesmo, André. Eu também. Tá tudo bem por aqui. Visualmente eu entendi, mas fazendo o outro vai surgir dúvidas, né?
Com Ah, sim, certeza. com Mas certeza. Essa é a parte importante da história. Tá? E eu só consigo ver a Fabiana, o Alan e o Jota, da Jaqueline. O restante eu não vejo. Vamos ver quem mais está aqui. A Camille está aqui. Um, dois, é, três, quatro. Alguém foi embora. Cadê o Damasceno? Foi embora. Ele Chegou e foi. saiu. Ele saiu, eu vi ele saindo. Então, foi embora, picou a mula. Então tá. Tudo bem aqui então? Tranquilos. Tá. Suave. Agora é o seguinte. O que eu queria mostrar para vocês é essa questão. Essa telinha aqui é horrível, tá? Esse emuladorzinho aqui. É só porque eu não tenho como emular para vocês uma tela que vocês consigam visualizar, que eu não vou ficar mostrando para vocês meu celular aqui assim, que não tem graça nenhuma, né? Eu ficar mostrando o celular aqui para vocês, eu não consigo pôr meu celular aqui na tela para vocês. Consigo até colocar um outro celular, só que eu não consigo rodar um aplicativo usando o app Inventor, tá? Eu consigo fazer um aplicativo normal, rodar um emulador aqui, um celular, um 10, se eu quiser, um Android 10, consigo rodar aqui, mas não consigo rodar um aplicativo que consiga instalar alguma coisa do Google. No app Inventor, tá? Que eu queria mostrar para vocês, existe na Play Store esse aplicativo aqui, tá? Esse aplicativo aqui, ele faz exatamente a conexão com essa conexão que vocês viram que eu mexia aqui, ele mexia no meu celularzinho, tá? Nessa porcariazinha aqui, tudo que eu fazia aqui, ele fez aqui. Esse aplicativo aqui, ó, se vocês instalarem no celular de vocês, tá? Vocês vão fazer o aplicativo aqui, tá? E instalando esse aplicativo, vocês podem escanear o QR Code ou digitar só aquele númerozinho, tá? Então dá para vir aqui, ó. Deixa eu reiniciar a conexão aqui, tá? Eu tenho instalado esse aplicativo. Então, cadê ele aqui? Então, ó, tá dando, não sei se não vai dar para ver muito bem, mas eu tenho ele aqui, ó, no instaladinho aqui. Quando eu mandar no conectar aqui, ó, conectar com o assistente AI, tá? Depois de instalado esse aplicativo aqui no celular, ó, ele vai me dar o QR Code ou o código. Eu vou simplesmente digitar esse código aqui. Se vocês conseguirem instalar MWIVNN e clicar aqui em Connect with Code, ele vai compilar, tá? Vocês estão vendo minha tela aí, ele compilou e o aplicativo está aqui. O que eu fizer nesse aplicativo aqui na tela vai modificar o aplicativo do meu celular na hora, tá? Então, se eu quiser, observe que está aparecendo aqui uma dica, ó, na caixa de texto 4. Olha a dica lá. Vou apagar essa dica aqui, ó. Ele vai apagar daqui a pouquinho, ele apaga, tá? Ele tá, olha lá, apagou. Não fiz nada, ele já apagou. Então, qualquer coisa que eu modificar no programa, no projeto, ele vai fazer aqui no meu celular. Tem uma conexão via Wi-Fi, tá? Via rede, onde tudo que eu fizer no projeto aqui, altera no projeto no meu celular. Então, essa aqui é a melhor forma que vocês vão ter para executar o programa de vocês. E aí dá para digitar normal, ó. E aí, ó, olha o tecladinho que eu falei para vocês, que quando é no Android ele aparece nesse formato aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí ou não, mas já aparece só o tecladinho numérico mesmo, em vez de parecer aquela porcaria do que aparece no Android no 2 lá, 1.2, 1. Alguma coisa lá, tá? E é bem mais fluido para vocês executarem isso daqui. Querendo fazer o aplicativo, testei, funcionou bonitinho, tá? Legal, Professor, dá para. Pode falar lá.
Eu consigo abrir daqui também, né? Do Oi? meu celular? Eu consigo abrir do meu celular? Ou é só Se do você... seu? Não, que você instalar, ele vai conseguir instalar uma vez só. Se você tentou abrir aí, por isso que ele deu desconectado aqui no meu. Não, não tem texto, tô perguntando. Não, se você consegue executar dessa forma aqui, em um celular por vez, tá? Você tem instalado o aplicativo aí? Instalou esse aplicativozinho aqui, ó. Instalei. MTI2, instalou ele aí? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar o código aqui. Então, assistente aí, ó. Você tá vendo o código na tela, ZFNDEL. Digita aí e manda conectar. Você que vai testar o programa aí pra gente. ZFNDEL. E- E connect with code. Tá lá, ó, você já digitou, ele tá fazendo progresso, tá mandando pro seu celular, e você deve estar vendo minha tela aí agora. Conta pra gente o sim. que você tá vendo. Dá pra ver? Abriu o aplicativo aí ou não? Abriu. Então, Tá tudo ok. Vamos fazer um teste aqui. faz o teste aí, vê se tá funcionando bonitinho. Desenho. Estou pronta. Opa, está pronta. Não, é a Siri, cara. O celular tá louco. Tem que desativar isso aí, só que eu não consigo. Olha, ele leva um Android pra escola, mas tem um iPhone ali, né? Aham. Não, é Android mesmo. Não é Siri, eu falei nome errado. É Siri é só do iPhone. Ok, 15. Google. Não foi. Só reconhece minha voz, só. E vocês Sim. percebem que vocês podem executar ele aí a qualquer momento, tá? Tá conectado, dá para usar, dá para brincar. É a melhor forma que a gente tem para testando o aplicativo. Vai fazendo e já vê o resultado ali na hora. Se precisar ajustar alguma coisa, ajusta. Porque aquele fato de, que nem eu ensinei a primeira aula, mandar compilar e escanear o QR Code, deixar de instalar e assim por diante, demora um tempinho, que demora ali uns 5 minutos que você perde de raciocínio. Estando conectado aí a primeira vez, o que eu fizer no aplicativo aqui, tá? O que eu fizer aqui, tá? Mudar esse alinhamento aqui, por exemplo, que está na direita para a esquerda, o Alan já vai estar vendo isso aí daqui a pouquinho ali no celular dele. Tá? Porque Já tá mostrando já. então, é instantâneo, tá? Essa conexão que está sendo feita pelo aplicativo. Então já Legal. mostrou, mudou a programação, mudou lá na hora. Então vocês têm o aplicativo funcionando em tempo real aí, tá? É a melhor forma que a gente tem para brincar com isso, tá? O emulador as outras opções são o emulador, tá? O USB que eu não consegui fazer, daí seria essa conexão via USB. Aí eu não fiz, não tentei também, tá? Vou ser sincero que eu não tentei fazer a conexão USB, tá? Eu queria conectar o meu celular que dava para mostrar na tela para vocês aqui, mas não consegui fazer, tá? Porque não consegui instalar o aplicativo do MIT, porque não tem lá o emulador não tem a Play Store. Então é só isso, esse é o problema, tá? E aí queria saber, ó, desconectou, Alan desconectou, fechou lá alguma coisa. Não desconectei para quem quiser testar, sei lá. Uhum. Tá? E assim, o aplicativo que vocês fizerem, vocês podem testar, pode mandar para o amiguinho testar, pode fazer o que quiser, tá? Para finalizar, o projeto tá aqui, ó, sempre vai estar aqui, ó, nos meus projetos, o projeto tá aqui, ó, Problema Pedro, tá? Esse aqui é um projeto. Todos os meus projetos aqui estão não publicados. Quando vocês publicarem, significa que ele é um projeto que está disponibilizado para ser consultado, que está sendo de referência, que as pessoas podem usar para aprender. Aqui tudo é público, ele é educacional, lembrem-se disso, tá? Então dá para publicar esse projeto e disponibilizar para outras pessoas visualizarem. Ah, mas Ednilson, como que eu faço então para você me corrigir um projeto? Eu quero te enviar para entregar um projeto, tá? Aqui em projetos, tá? Vocês vão aqui, ó.
exportar projeto selecionado, que é esse projeto que a gente está aberto aqui, ó, para o meu computador. Ele vai gerar um arquivozinho .aia, que é o que vocês vão, por exemplo, me entregar nas atividades. Então, problema Pedro AIA, salva no computador de vocês. Tá? Se a gente vier aqui nos meus arquivos, tá? Tá aqui, ó. Problema Pedro AIA tá aqui, ó. Ele baixou. Tá? E esse cara aqui que você, ó, preciso entregar minha atividade para a aula do Ednilson. É esse cara aqui que vocês vão entregar. Tá? É o projeto AIA. Tá? Então, basta vir aqui em projeto e exportar. A Fabiana fez um projeto que é compartilhar com a Alan. Mostrar para a Alan, mas ela não vai dar a senha dela, claro. O que ela faz? Ela exporta um projeto AIA aqui para o computador dela, pega aquele projeto, manda por e-mail, copia no pendrive, faz o que ela quiser, entrega para a Alan. O que o Alan vai fazer? Projeto importar do meu computador. Ele vai importar o projeto e vai conseguir abrir exatamente o projeto como está feito. Tá? Então, outra dica aí para vocês fazerem, para vocês construírem o aplicativo e compartilhar esse aplicativo para você mostrar um para o outro como é que funcionou, como é que fez. E vai vir tudo, o aplicativo, a parte de design e os blocos, tá? Que é onde a gente vai conseguir brincar com isso, montar e assim por diante. Certo? Agora, vamos lá, dúvidas, perguntas, considerações? Estamos aí à disposição. Gostaram ou não gostaram? É uma furada? Tá todo mundo com o áudio fechado, ninguém quer falar. É. Pra mim tá suave. Olha lá, suave. Tranquilo. Tá tranquilo. Tá tudo bem aí? Tá Pra mim tranquilo, também. Então, tá bom. Então já podemos mandar ver aplicativos para dentro, né? Para exercitar agora. Deus abençoe. Amém. Ô, professor, pessoal, essa aula vai estar salva? Vai ficar Vai. salva? Eu tô gravando aqui, depois eu vou depois que amanhã mais ou menos eu já coloco no YouTube e disponibilizo o link para vocês, Ah, valeu. tá? Essa chamada aqui, do jeito que ela tá aqui, tudo que eu apresentei vai estar disponível lá, vocês vão poder pegar lá. Tá? E aí eu vou pegar o projetinho, vou exportar o projeto que eu fiz com vocês também e coloco ele lá para se vocês quiserem importar no de vocês, vocês conseguirem também. Ah, Certo? certo. Amanhã mesmo eu já coloco para vocês tudo isso aí lá. Aí vamos lá, vamos para tirar dúvidas agora, conversar, o que vocês precisarem. O que vocês quiserem aí. Dá uma olhada aqui. Gostaram, não gostaram? É divertido ou não é divertido? É divertido. Eu até achei o erro aqui no meu, que eu tinha feito da soma dos dois números. Aí, enquanto o Alan estava testando do senhor, eu estava testando o meu aqui da soma e deu certo. Ah, Vou tá. mandar aquele aí, né? Já testou e já funcionou. Já. Ah, isso é bom. Então, vai, Lan. Chegou na dúvida aí, Lan? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Sim. Então eu vou mandar, eu vou escrever lá, ó. Eu já fiz aqui uma proposta para vocês, ó. Eu vou mandar esse aplicativo aqui que tá feito, tá? Vocês vão importar lá e quero que vocês melhorem ele, tá? Porque aqui foi considerado um período fixo de 5 dias. Vocês vão pegar esse projeto que eu vou mandar para vocês e adaptar ele para qualquer quantidade de dias. Então, se o... Opa, eu não estou transmitindo. Sacaneei agora, peraí.
Peraí que eu sacaneei agora, que não mostrei para vocês, não adiantou nada. Então, ó. Uma proposta aqui, ó, vocês usarem aquele aplicativo e adaptar ele para mostrar. Aqui ela está mostrando 5 dias, para que vocês consigam qualquer número de dias. Eu quero saber em 10 dias quantos quilos vai sobrar. O usuário vai digitar 10 e vai mostrar lá. Então vocês vão ter que adaptar aquele algoritmo, tá? Ajustar ele para fazer essa nova proposta, esse melhoramento no aplicativo. Tá? Então acho que essa aí vai ser a tarefinha desse projetinho aqui. Tudo bem? Perfeito. Ok. Então tá bom. Daí eu tento ver se eu não subir hoje mesmo, eu já mando amanhã para vocês essa aula, tá? E o projeto da raçãozinha do Pedro. Agora, vocês estão gostando do curso? Está acompanhando? Está tranquilo? Precisa mudar alguma coisa? Também eu aproveitar o momento para perguntar para vocês. Tá bom. Assim, para mim tá bom, assim. Pelo menos tem algumas coisas lá mesmo do curso lá que não faz a gente esquecer as coisas do curso que a gente está estudando, as coisas desse curso não faz a gente esquecer do outro, né? Que a gente teve que se privar dele nesse momento. Então, para mim tá ótimo, assim. O objetivo é esse mesmo, é vocês terem um contato, porque assim, vocês perceberam que é a mesma coisa, né? Deu para perceber isso? Sim. É que a gente estava começando lá a programar em linguagem C. Né? Então, a gente teve os primeiros passinhos, vocês não viram muitos programas funcionando. Não. Mas o aplicativo que a gente acabou de desenvolver é a mesma coisa. Tá? O algoritmo é o mesmo, o raciocínio é o mesmo. Tá? O detalhe lá é só que funciona quando eu clicar no botão, é um evento de clicar no botão, daí ele segue adiante. Tá? Mas é a mesma coisa, é praticar o raciocínio lógico. Tá? Então, é esse o objetivo do curso, ter uma forma diferente de fazer a mesma coisa que a gente fazia lá no curso. Tá? Para vocês continuarem ali trabalhando o raciocínio, trabalhando os problemas, trabalhando o aprendizado e assim por diante. Aí se vocês tiverem mais alguma coisa para a gente mudar, tá devagar, tá rápido, aí vocês me avisam, porque eu preciso medir o curso por vocês. E esse é um piloto. Vai ter toda semana essa live? Podemos fazer, se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma live por semana. Uma chamada assim por semana. Por mim, tudo bem. Foi válido? Para mim também foi. Acho que eu entendi mais assistindo a live do que o vídeo, assim, em si. Não sei, acho que talvez porque eu já tenha assistido o outro, aí a live complementou, mas... Não, podemos fazer, então vamos fazer uma semana que vem. Pode ser na segunda-feira mesmo, à noite? Pode. Tranquilo. Se for depois das 7, tá suave. Não, fazer esse horário aqui, que a gente fez 7. Se quiserem às 7h30 também, não tem problema. Por mim, tudo bem. Que seria o horário que vocês estariam em aula, né? Então, eu imagino que vocês estão assim, com menos complicações nesses dias. Nesses horários, né? Depois das 19. A gente faz uma semana que vem, já deixa aí mais ou menos na agenda, umas 19, 19h30, a gente já faz semana que vem outra proposta dessa. Tá? Porque aí eu vou melhorando os aplicativos, né? Vamos fazer vários aplicativos, né? Vamos devagarzinho, mas vamos caminhar, né? Vamos aprender várias coisas aí que dá pra gente exercitar, sair dessa zona de conforto, criar projetinhos. Quais os problemas que você tem, Alan, que um aplicativo resolveria? Você acha que precisaria de um aplicativo para resolver? Então, é um aplicativo de organizar as contas, assim. É um aplicativo interessante,
Todo mundo usa conta de luz, conta de água, telefone, Netflix, não sei, algo do tipo. Ué, vamos fazer então, vamos pensar no aplicativo para semana que vem, nessa linha. Alguém tem Então, mais alguma proposta? Alguém tem alguma outra proposta aí? Não. Gostei da proposta dele, porque eu odeio planilha do Excel, então tá ótimo. Assim, teoricamente parece que é fácil, né? É só somar o que você gasta, tudo, mas há complicações. Sim. Há complicações? É um tema polêmico. Quais complicações que você dá aí, Jalan? Vamos lá. Não, eu tô tranquilo. Eu só joguei a bomba aí. Então tá, vamos falar. Tô pensando aqui já numa versão dele e a gente vai melhorar essa versão dele com o andar das coisas. Pode ser? Perfeito. Vamos fazer um aplicativo para controlar as contas do Alan. Pra semana que vem? Não, mas esse eu vou montar um pensamento aí de uma aula, de um projetinho. Aí eu vou imaginar o que a gente pode fazer para eu montar. Eu vou montar para essa semana que vem. Eu queria que vocês fizessem esse melhoramento. E vou mandar mais um exercício, um outro aplicativo bem simples também, só para vocês exercitarem realmente, terem que fazer uma programaçãozinha simples aí. Tá? Aí semana que vem eu faço um outro e a gente resolve aqui junto. A gente faz junto aqui um outro aplicativo. Tá? E a gente vai fazer as contas do Alan. Não, nem minha conta. Eu não entendi. Pode ser? Pode. Então tá jóia. Surgindo Gostei dúvida, muito só de jogar vocês. lá no Classroom, que o senhor responde. Manda dúvida lá, eu respondo. Podem ficar tranquilos. O senhor Tá. tem previsão para as aulas? Ainda Você não. quer que eu seja realista com você ou não? Realista, né? Setembro. Deus abençoe. Tudo isso? Meu Sendo otimista. Deus. De verdade, os estudos dizem que o pico no Brasil Vai ser no inverno. vai ser no inverno agora, que vai ser maio e junho. Quer dizer que esse pico vai aí até julho. E então a gente não sabe, assim, falar o cenário. Vamos falar assim, acho que quando volta setembro. Talvez, só que assim, vai depender muito. A questão é porque envolve questão política, questão de força e assim por diante, tá? Então é bem. Nós estamos num momento ímpar da nossa história, né? Um ser microscópico que parou o mundo. Tá? Atrapalhou a vida de todo mundo aí, mudou a rotina de todos. Que vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que primeiro vamos pensar na saúde, ver o que dá certo, tentar evitar pegar, porque eu tive um amigo meu, faleceu em São Carlos semana passada, 41 anos de idade, de Covid. Isso, novo. 40. E vem cá, Então, foi noticiado em jornal isso? Eles não libertaram? Em Araraquara a gente já tinha notícia quando começou a sair, assim, o pessoal segura as notícias, não soltam, não divulga como oficial para não alarmar a população. Tá? Mas Então já está alastrado. Né? Já está. E não adianta querer brigar contra a realidade. O vírus, ele é, como eu vou falar assim, ele ataca bem. Tá? O moço 41 anos não tinha. E não tinha diabetes ainda, não tinha problema cardíaco, não tinha nada. Tá? Simplesmente ele tinha um sacolão, ele trabalhava no sacolão, manteve o sacolão aberto, pegou. Tá? Deixou uma bebezinha aí, acho que tem 1 ano, não tem 1 ano ainda, e a outra acho que tem 4 anos. 4, 5 anos. Deixou 2 menininhas sem pai agora, porque foi embora. E não tinha nada, não tinha histórico, era um moço saudável, forte, sabe? Não tinha nada de complicação. Então essa história, falar, só vai pegar os idosos, é mentira. Claro que é, mano. Não acredito.
E não acreditem, ela é bem... ela se alastra facilmente, tá? O vírus se alastra facilmente e ele é bem... ataca bastante. Quando ele pega na parte, ele desce pro pulmão, ele faz bastante estrago. Então ele não é só que nem o H1N1, ele alastra bastante. Só que ele não é tão agressivo. Tá? Tô falando que minha irmã é bióloga, não sei se vocês participaram de uma live que eu compartilhei tudo que o pessoal teve. Minha irmã é bióloga e estuda nessa linha, né? Sim, uma pergunta, tipo, besta. Tipo, se uma pessoa na casa pegar o Covid, provavelmente outros Todos, pegarão. provavelmente Porque todos. compartilha toalha de rosto, essas coisas, e Mas acho que só da já é. vivência, né? De conviver junto, já Praticamente pega. pode acreditar que todos vão. Entendi. Tá? Nossa senhora.